Eu já contei algumas vezes essa experiência que eu tive há alguns anos atrás. Era um dia, de tarde, eu estava profundamente angustiado e eu estava no escritório da igreja. E eu andava de um lado para o outro dentro daquela sala. E a Bíblia estava aberta de forma aleatória ali em cima da mesa. Não é que eu estava lendo algo e eu deixei em pausa ali. Não, a Bíblia estava aberta. A mesma coisa que você for ler a Bíblia e deixar aberta aí em cima da sua mesa aí. E eu andava de um lado para o outro, preocupado com uma situação, porque eu não encontrava uma solução para aquilo. E como é angustiante quando você tem um problema e você não sabe o que fazer para resolver esse problema. Você não tem a menor ideia do que fazer para solucionar aquilo. Eu estava assim. E quando eu olhei para a Bíblia estava aberta no Salmo 97. E o Salmo 97, ele começa com uma frase, diga-se de passagem, o Salmo 93 também começa com essa frase. Pode conferir aí. Salmo 93 e Salmo 97, ambos os salmos começam com uma mesma frase, igual. 3 palavras. O Senhor reina. Só isso. E quando eu olhei para aquilo, o Senhor reina. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar aqui, ó. Deixa eu ver. Salmo, peraí, 97. Aqui, ó. Será que vai dar para mostrar? Aqui, ó. O Senhor reina. Quando eu olhei para essa frase, pequenininha, eu nem li o restante do salmo, foi apenas isso. Eu tive paz. Eu tive paz porque aquilo me fez entender que Deus continua no controle. Ele reina. Todos os tronos, todas as cadeiras, todas as autoridades desse mundo, elas vão se assentar ali naquele trono, naquele lugar, por um tempo. Mas uma hora, elas vão deixar de estar ali. Veja que um político, ele comanda uma cidade, um país, um estado por um tempo. Chega uma hora que ele sai daquela cadeira e outro vai se sentar ali. Não será ele mais. O dono de uma empresa também, mesmo alguém que tenha fundado uma empresa, quando essa pessoa vai envelhecendo, ou fica doente, ou ela parte, ela vai ter que se ausentar e outro vai assumir o comando daquela empresa. E assim acontece com tudo nessa vida. Tudo é transitório. Toda autoridade é passageira. Mas o Senhor não. O Senhor reina para sempre. O reino dele é eterno. Ele nunca se ausentou do seu trono. Ele nunca diminuiu o seu poder. Ele reina. Ele tem tudo sob o seu controle, sob as suas mãos. E aquilo me deu paz, porque aquilo me fez entender que tudo e todos passam, menos dele. Ele é eterno. Então, se você está sendo perseguido por alguém, escute, que eu quero orar por você nesta noite. Se você está sendo perseguido por alguém começou a levantar calúnia contra você, alguém está implicando com você, alguém está pegando no seu pé, alguém está tentando destruir você, tudo e todos passam. Essa pessoa vai passar, como outras passaram. Como em outras ocasiões você também lidou com gente que estava te perseguindo, com gente que estava implicando, com gente que estava se levantando contra você. E onde estão essas pessoas? Elas passaram. Tente lembrar aí das pessoas que se levantaram contra você há 10, 15, 20 anos atrás. Elas não fazem mais parte do seu convívio. Elas passaram, porque tudo e todos passam. Pessoas que estavam acima de você, elas passaram. Porque o único trono que aquele que se assenta não se ausenta jamais é o trono de Deus. E ele se assenta ali, ele reina e ninguém toma o seu lugar. Tudo e todos passam, menos ele. Hoje eu quero orar por você que está sendo perseguido. Hoje eu quero orar por você que está sendo caluniado, que está enfrentando todo tipo de perseguição. Nós vamos orar agora. Já colocou pedidos de oração? Coloque um pedido de oração, pelo menos. Pode ser pelo seu casamento, por um familiar, por um amigo, por uma questão profissional, por uma questão pessoal, espiritual. Mas coloque, escreva aqui nos comentários um pedido de oração. Deixe o seu like também, para que outras pessoas possam participar dessa oração. Porque quando você deixa o like, a curtida, né, o joinha, o próprio YouTube ele vai entregar esse vídeo, ele vai recomendar esse vídeo para mais pessoas. Então deixa o seu like,
compartilhe nos status, nos stories. E agora nós vamos orar. E assim como eu tive paz naquele dia, eu não lembro que dia que era, se era uma quarta, uma quinta, não lembro. Mas assim como eu tive paz naquela tarde, em que eu entendi que o Senhor reina, gente. O Senhor reina. Não, eu não vou ficar me preocupando com fulano, com Beltrano, com não sei quem. O Senhor reina, Ele continua reinando. Deus continua no trono, Deus continua soberano. A última palavra ainda pertence a Deus. Eu não vou perder minha paz por causa disso, não. E fui viver minha vida. E passou. E passou, acabou, passou. Isso aí deve ter uns 4 anos que isso aconteceu, mais ou menos. Acho que foi em 2022 ou 23, não me lembro. Passou. Acabou. Tudo passa. Menos Ele. Ele é eterno. Nós vamos orar agora. Bora compartilhar, bora deixar o like. Se você não é inscrito no canal, tá aparecendo para você aqui a palavra inscrever-se? Se estiver aparecendo é porque você não é inscrito. Clique na palavra inscrever-se, ative as notificações. Todos os dias nós temos orações, nós temos devocionais, nós temos mensagens aqui em nosso canal, 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e de noite. Amanhã, inclusive, nós temos culto. Você pode participar do culto presencial em Guarulhos. Amanhã estarei pregando em Guarulhos, 9 da manhã. A gente está uma bênção. A nossa igreja ali, e nesse mesmo lugar onde nós temos os cultos presenciais, nós temos o nosso estúdio onde a gente transmite as orações, os cultos online. E nós temos as salas onde nós temos cursos para crianças de orfanato. Tem curso de jiu-jitsu, tem curso de inglês, tem curso de elétrica. É uma maravilha. Vai começar barbearia, confeitaria, manicure. A gente está organizando tudo certinho para começar logo. Eu estou muito feliz, gente, com aquilo que Deus tem feito. E amanhã, 9 da manhã, eu estarei nesse lugar, tá? Na sede do Amor que Transforma. Guarulhos, Avenida Salgado Filho, número 517. Se você conseguir chegar lá presencialmente, 9 da manhã eu te espero. Não consegue? Participa online, 6 da tarde, aqui em nosso canal. Amanhã é domingo, é dia de culto. E agora é momento de oração. Mais um dia vai chegando ao fim. O sol se recolhe, as aves buscam seus ninhos e o céu troca o azul claro pela escuridão. Enquanto a natureza se acalma, a cidade acende lentamente suas luzes, iluminando ruas e janelas. É nesse instante que o Eterno nos convida a um momento de paz. Vamos abrir o coração, agradecer e deixar o peso das preocupações ir embora. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, quantas vezes nós temos a sensação de que os nossos sonhos estão sendo atropelados, moídos, triturados, roubados de nós. Coisas que levamos anos para construir. Gastamos tempo, gastamos energia, força. Houve dedicação da nossa parte para erguer, para construir aquilo. E às vezes, em pouquíssimo tempo, aquilo é destruído, aquilo vai ao chão. Senhor, tem piedade de nós e ajude aqueles que estão enfrentando esse tipo de situação. Aqueles que estão passando por um tempo de perdas, de recomeço. O Senhor é Deus de recomeço. A tua palavra deixa isso muito claro. Quando Abraão recomeçou, aos 75 anos, ele viveu um tempo de recomeço em um novo lugar, com um novo propósito de vida. 75 anos. Quando também Ruth e Noemi voltaram lá para a cidade natal de Noemi, e elas estavam ali sem família, sem marido, sem ninguém, sem trabalho, mas elas viveram um tempo de recomeço. O Senhor ainda deu um filho para Ruth, um marido para ela, uma terra, um trabalho. Oh Jesus, como o Senhor é capaz de escrever novas histórias. Mesmo depois dos nossos erros, mesmo depois das nossas falhas, mesmo depois que caímos, mesmo depois que perdemos, mesmo quando a nossa vida chega num ponto em que a gente pensa, acabou, agora as coisas não voltarão mais a ser como eram. E de fato, algumas coisas não voltarão mais, mas isso não significa que
que o Senhor não tem plena alegria e felicidade para nós. O Senhor tem. Tem. O Senhor tem. Outros lugares, outras pessoas, outros sonhos. Jesus acende no coração dessa pessoa a capacidade de sonhar, que ela possa sonhar outra vez, que ela possa se erguer, se levantar e voltar a sonhar. Eu te peço isso, que o Senhor mostre para ela, não as minhas palavras, mas que o Senhor mostre para ela de que não acabou, não é o fim, o Senhor ainda tem muito o que fazer na vida dela. E não apenas bênçãos materiais, mas o Senhor ainda tem dádivas, graça a derramar sobre ela, como sabedoria, coragem, consciência, amor, fé, esperança. A tua presença traz tudo isso. Então que o teu Espírito seja derramado sobre cada vida, cada pessoa que ora por nós. E confessamos isso. O Senhor reina. Diga, gente, porque eu nunca vou me esquecer desse dia em que essas 3 palavras, às vezes eu já conversei com pessoas por mais de 1 hora e eu saí daquela conversa ainda vazio, eu ainda não tinha encontrado as respostas, eu ainda estava triste, eu ainda estava preocupado. Pessoas que eu amo, pessoas que me amam e que conversaram comigo, me deram conselhos, falaram coisas bonitas, mas não resolveu o meu problema aqui dentro. Mas aquelas 3 palavras que não foram ditas por ninguém, os meus olhos bateram ali, eu li e acabou. Aquelas 3 palavras me trouxeram paz. O Senhor reina. Acredite. Deus é soberano e Ele continua no trono. Sejam todos abençoados em nome de Jesus. Senhor, eu oro pelos dizimistas do amor que transforma, essa gente que tem semeado nessa obra missionária. Eu não convenci ninguém, eu não liguei para ninguém, eu não prometi nada para ninguém. O teu Espírito moveu essas pessoas a fazerem isso. Então que elas sejam abençoadas, que causa na justiça venha sair, quem está desempregado arrume trabalho, que coisas venham avançar para esse povo generoso e caridoso. É o que eu te peço em nome de Jesus. Oramos pelas crianças dos orfanatos, pelos asilos também, os idosos dos 2 asilos que temos visitado e por todas as pessoas que precisam ser alcançadas ainda pela tua palavra. Entregamos tudo em tuas mãos em nome de Jesus. Respire fundo, gente. Vamos lá, respira fundo aí agora. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Diga amém. Amém e amém. Que Deus te dê paz. O Senhor reina. Não se esqueça disso. Deixa o like, compartilhe. Amanhã de manhã tem devocional, tem oração com o pastor Felipe também ao meio-dia e 6 da tarde amanhã, ao vivo, culto de celebração transmitido aqui pelo nosso canal. E quem consegue chegar em Guarulhos, eu vou ficar muito feliz de te ver lá. Atenção, gente! Dia 8 de agosto, atenção, 8 de agosto, vai ser um sábado, tá? Véspera do Dia dos Pais. Eu vou lançar o meu livro na cidade de Guarulhos, no Shopping Maia. Eu vou ficar feliz também de te ver lá. Se organize para você estar nesse dia, vai ser 3 horas da tarde, vai ser uma bênção. E para quem não puder estar, nós vamos disponibilizar depois online também, tá? Deus abençoe, não se esqueça que eu amo vocês. Isso é verdadeiro. Eu penso em vocês todo dia, o dia todo, oro por vocês. Eu quero que vocês vivam uma vida de paz, de alegrias e na presença de Deus, sem religiosidade, tá? Quer falar comigo, quer conversar comigo? Meu número é esse aqui, final 0420. Pode mandar mensagem que eu vou te atender. Deus abençoe, boa noite.